Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, todos os dias. Começamos os dias por aqui com uma palavra de Deus aos nossos corações e hoje, graças a Ele, não será diferente. O texto base de hoje se encontra lá no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 13. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele faz parte do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde traz um compilado de informações e escritos do Senhor ali, relatado pelo seu discípulo Mateus. E eu digo que é como se fosse um resumo dos ensinamentos. Ele expressa, na verdade, o caráter ético, moral e as instruções do Senhor Jesus para os seus discípulos. Assim está escrito em Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, Jesus falando para os seus discípulos. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Ele faz uma pergunta. Para nada mais presta, ele mesmo responde, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha só que profundo. O sal ele não tem uma propriedade somente de aguçar ou melhorar o sabor dos alimentos. O sal, historicamente falando, ele era usado também na preservação dos alimentos, que até então não existia geladeira, não existiam nem as caixas de isopor como nós vemos hoje, então era quase que impossível nós armazenarmos alimentos sem a presença do sal. Então eu quero chamar a sua atenção nessas duas características do sal e a forma com que o Senhor encerra esse versículo. Nós, como cristãos aqui nessa terra, nós temos a missão de trazer um sabor diferente para tudo aquilo que nós vemos. Nós temos a missão de impactarmos positivamente. É tão comum nós vermos notícias devastadoras, notícias tão tristes, pessoas matando pessoas, e fome, seca, isso, aquilo, tantas coisas horríveis acontecendo, fora as guerras, disputa de poder e tudo mais. Então, diante desses acontecimentos, que não tem nada de recente nisso, isso sempre aconteceu em toda a história do mundo, o Senhor Jesus nos deixou essa responsabilidade de nós sermos diferentes. Eu falo, às vezes com um tom de brincadeira, que a gente precisa desconfiar daquele crente que vem sempre com a cara fechada, parece sempre muito espiritual, assim, sabe? Eu não consigo acreditar ou talvez confiar em alguém que vive o tempo todo duro e travado assim, sabe? Eu acredito que nós, como cristãos, nós precisamos e temos a missão, assim como o Senhor Jesus falou, de impactar positivamente a vida das pessoas. É verdade que nós temos momentos das nossas vidas que sim, nós precisamos ser mais sérios, mas aqueles profetas que profetizam somente o caos e falam como se fosse algo, sabe? Eu não acredito que o evangelho seja somente isso. Eu acredito que nós sim temos uma missão de trazer um sabor diferente, contrário àquilo que nós vemos, somente pelo fato de nós abrirmos os nossos celulares, pegarmos um canal de notícias aí e a gente observa o quão devastador tem sido as notícias, o amor de muitos esfriando, enfim, e nós temos essa responsabilidade de trazer um sabor diferente. O sabor que nós precisamos trazer sobre a vida das pessoas é o sabor do reino de Deus, é manifestar a graça, é manifestar os valores, princípios que o Senhor Jesus ele nos ensina, para que o nosso caráter moldado à medida de Cristo possa impactar positivamente as pessoas. E a preservação, isso é algo muito precioso que nós precisamos entender. Preservar, o sal preservar, nós vamos falar sobre a preservação dos princípios, valores e mandamentos do reino de Deus. Nessas caminhadas por aí nós vemos no caminho, muitas pessoas contrárias, tentando abafar o evangelho, tentando fazer com que ele não tenha o valor que tem, tentando inferiorizar não somente a palavra de Deus, mas também todos aqueles que seguem, tratando o cristão como se fosse gentinha ou gentalha, como se fosse pouco instruído, pouco estudado. E nós sabemos que essa não é a verdade. Nós temos a missão de, assim como sal aqui nesta terra, preservar os valores do reino. É a segunda missão que eu quero deixar para nós meditarmos hoje aqui nessa manhã, para que nós consigamos entender a seriedade, o valor e a preciosidade que nós somos como esse sal da terra. Se nós optarmos por não seguir dessa forma, o Senhor Jesus ele fala assim, se esse sal ele vier perder o sabor, se ele não servir para o propósito a qual ele foi formado, qual foi feito, ele não serve para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Esse é o fato. Se nós não nos posicionarmos à medida de Cristo, com os valores, princípios do reino, nós seremos inevitavelmente pisados pelos homens, pisados por esse mundo, e faremos mais uma camada, talvez, como se fossem as camadas geológicas que algumas teorias falam por aí. Nós seremos soterrados também da mesma forma, viraremos possivelmente pó das sandálias, pó dos pés daqueles que incansavelmente pensam em destruir os valores criacionistas, os valores eternos, os valores cristãos. Então nós, como sal, precisamos nos posicionar à medida de tornar este mundo mais saboroso e de preservarmos os valores do reino. Pensa nisso, viu? Existe uma missão muito preciosa para as nossas vidas e do céu nos foi concedido, como a Igreja de Cristo aqui na terra, o povo de Deus reunido, nós temos essa missão. Vamos orar?
Pai, no poderoso nome de Jesus, eu quero agradecer por esse dia, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado aqui nessa manhã, Senhor. Muito obrigado pela revelação que o Senhor nos deu. Falamos aqui sobre fazermos a diferença, Senhor. Sobre sermos esse sal, Senhor, que venha trazer um sabor diferente para esse mundo tão carente, Senhor, de boas notícias. E nós carregamos as boas novas. Nós carregamos a melhor notícia de todas, que é o Senhor Jesus, Pai. O Evangelho do Senhor Jesus, aquele que veio, andou entre nós aqui, foi traído, foi crucificado, morto, mas ressuscitou no terceiro dia e voltará para nos resgatar novamente, Senhor. Prevemos toda a eternidade. Então nós temos a melhor notícia anunciada, Pai. Então que sejamos nós esses, Pai amado, que venhamos ser esse sal, trazendo um tempero, trazendo um sabor diferente, Senhor, para esse mundo tão carente de boas notícias, Pai. Que também nós sejamos aquele que preserva, Pai. Preserva os valores do reino, que não nos dobremos diante desse mundo, Senhor, não nos dobremos diante das práticas que têm sido comuns por aí, mas que a nossa vida ela seja alinhada, Senhor, balizada por somente aquilo que o Senhor tem marcado como propósito, como missão para nós aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, esta é a minha oração nesta manhã. Amém. Amém, queridos irmãos, que o nosso poderoso Deus e Pai possa abençoar o seu dia, que você tenha um dia em paz, um dia em segurança, tranquilo, que tudo aquilo que você for fazer, o Senhor esteja à sua frente. E não esqueça, você é sal, por isso deve trazer o tempero do céu aonde quer que você esteja inserido. Deus abençoe sua vida.